Fala pessoal, eu sou o Will, sejam bem-vindos e claro, você já deve ter visto Matilda mais vezes do que você consegue contar. De problemas antes de lançar o filme até homenagens emocionantes, o filme tem uma história pra contar. E pra começar já fica a pergunta pra vocês. Vocês sabiam que Matilda quase foi estrelado por outras atrizes bem famosas? Aliás, duas irmãs gêmeas. Exatamente isso. Antes de escalar Mara Wilson como Matilda, o Danny DeVito ele cogitou ninguém menos que a Mary-Kate e a Ashley Olsen pro papel principal. As gêmeas estavam em alta graças à série 13 é Demais e os filhos de DeVito eram fãs. Mas o plano não foi pra frente. As irmãs estavam ocupadas gravando As Namoradas do Papai e o destino acabou colocando Mara Wilson no papel que marcou sua carreira. E falando na nossa Matilda definitiva, você sabia que ela não foi a única a viver a personagem no filme? Ela foi interpretada por várias atrizes ao longo do filme. De recém-nascida até os 9 meses, foram 8 bebês diferentes que deram vida à personagem. E quando a história mostra Matilda com 4 anos, quem assumiu o papel foi Sarah Magdalene. E claro, a partir dos 6 anos, a Mara Wilson brilhou como a protagonista que todo mundo lembra. Aliás, a Sarah apareceu recentemente no reencontro do elenco. Eu comentei sobre isso no vídeo do canal que mostra como estão os atores de Matilda hoje em dia. O link tá na descrição desse vídeo aqui para vocês conferirem depois. Mas o que pouca gente sabe é que os bastidores desse filme tiveram momentos bem pesados, principalmente para Mara Wilson. A produção de Matilda foi marcada por um momento muito triste para Mara Wilson. A sua mãe, a Suzy Wilson, ela foi diagnosticada com câncer de mama durante as filmagens e faleceu em abril de 1996, pouco antes do lançamento do filme. O longa foi dedicado à sua memória, claro, e o Danny DeVito, diretor e produtor do filme, revelou que, antes da sua morte, ele teve a oportunidade de mostrar o corte final do filme para Suzy, permitindo que ela visse a performance da Mara Wilson antes de falecer. Uma homenagem tocante que fez o filme ainda mais especial para todos os envolvidos. E mesmo interpretando pais bem tóxicos, o Danny DeVito e a Rhea Perlman mostraram, fora das câmeras, um carinho gigantesco pela pequena atriz. Apesar de interpretarem pais negligentes em Matilda, o Danny DeVito e a Rhea Perlman foram como uma família de verdade para Mara Wilson nos bastidores. Com a mãe da atriz passando por um tratamento pesado e o pai ocupado com o trabalho, o casal frequentemente a recebia em casa e cuidava dela durante as filmagens. Uma relação de carinho e apoio que contrastava totalmente com os personagens que interpretavam no filme. Danny DeVito não só foi um paizão nos bastidores, como ele mergulhou de cabeça nesse projeto. Matilda de 1996 não é só uma adaptação da famosa obra de Roald Dahl, mas também um projeto pessoal do Danny DeVito. Além de dirigir e produzir o filme, ele ainda interpretou o pai da protagonista, o Harry Wormwood, e teve um papel duplo como narrador. O elenco contou com a Mara Wilson, que encantou como a menina super inteligente, e também com Rhea Perlman, Emmett Davis e Penn Ferris, que deram vida aos outros personagens icônicos. A mistura de humor, fantasia e crítica à sociedade adulta foi um dos elementos que fizeram o filme se destacar, e o Danny DeVito soube capturar esse espírito de forma única. Mas até esse projeto sair do papel, teve muita confusão nos bastidores. A adaptação cinematográfica de Matilda teve um começo conturbado. Em 1993, a Universal Pictures ela venceu a disputa pelos direitos de adaptação do livro do Roald Dahl, após uma batalha ali acirrada com a Columbia Pictures. No entanto, problemas com o orçamento entre o Danny DeVito e a produtora original, a Bregman Bar, fizeram com que o projeto fosse colocado em turnaround, ou seja, parado. Foi então que a TriStar Pictures, uma empresa irmã da Columbia, entrou em cena e resgatou o filme. Isso foi só o começo de um caminho cheio de reviravoltas até o filme finalmente ganhar vida nas telonas. E quando o filme finalmente chegou aos cinemas, o desempenho nas bilheterias surpreendeu. Matilda teve um começo modesto nas bilheterias, arrecadando 8,5 milhões no final de semana de estreia, ficando em terceiro lugar, atrás de Tempo de Matar e Independence Day. No total, o filme fez 33,5 milhões apenas nos Estados Unidos e no Canadá, e 47 milhões ao redor do mundo, superando o orçamento de 36 milhões. Embora não tenha sido um sucesso estrondoso de bilheteria, o filme ganhou um lugar no coração do público, especialmente com as gerações seguintes. E parte desse charme também veio das locações, todas muito bem escolhidas. As locações de Matilda deram um toque único à história. A casa da Miss Trunchbull foi filmada na famosa Crank House, em Altadena, enquanto a casa da Matilda na ficção fica na Youngwood Drive, em Whittier. E a biblioteca que a Matilda visita não é fictícia, é a Biblioteca Pública de Pasadena, localizada lá na Califórnia.
Califórnia. Essas locações ajudaram a dar vida ao mundo peculiar e cheio de magia que a história de Roald Dahl apresenta. Agora, falando em magia, tem um efeito especial que parece bruxaria, mas foi bem raiz, tá? A cena em que o giz escreve sozinho na lousa em Matilda pode parecer mágica, mas o truque era bem artesanal. O Danny DeVito ele revelou que a equipe escreveu as palavras ao contrário no verso da lousa, colocou um imã no giz e por trás do quadro alguém usava um dispositivo magnético para guiar o giz e formar palavras. Um efeito prático, simples, mas bem engenhoso. E já que falamos em bruxaria, vocês sabiam que o filme esconde uma referência direta a outro clássico do escritor Roald Dahl? No final de Matilda, a protagonista comenta com a Miss Honey sobre a velocidade dos batimentos do coração de um rato. Uma fala que parece simples, né? Mas na verdade é uma referência direta a outro livro do Roald Dahl, The Witches, que ficou bem conhecido no Brasil como A Convenção das Bruxas, e a frase usada no filme é uma citação exata do texto original, um easter egg sutil que conecta duas obras icônicas do autor. E falando em homenagens discretas, até uma foto no filme carrega um baita de um significado. Um detalhe sutil, mas cheio de significado em Matilda. É o retrato do pai da Miss Honey, Magnus. A imagem usada no filme é, na verdade, uma foto do próprio Roald Dahl, autor do livro que inspirou o longa. Uma homenagem discreta, mas muito legal ao criador da história. Agora, se teve alguém que incorporou o personagem até demais, foi a Pam Ferris. Pam Ferris levava tão a sério o papel da temida Miss Trunchbull em Matilda que, mesmo fora das gravações, ela continuava no papel. Isso era feito de propósito, claro. Ela queria manter as crianças do elenco assustadas de verdade, então para garantir reações mais autênticas, ela se mantinha no personagem. E deu certo, o medo nos olhos delas é bem real. E como se não bastasse o terror psicológico, ela também sofreu bastante fisicamente durante as gravações. Pam Ferris, que interpretou a temida Miss Trunchbull em Matilda, passou por vários perrengues durante as gravações. Na cena em que a Miss Trunchbull é atingida por apagadores, a Ferris teve que manter os olhos abertos, o que fez com que a poeira de giz entrasse nos seus olhos, obrigando-a a ir ao hospital ali várias vezes para enxaguar. E a coisa não parou por aí. Na famosa cena em que ela gira a Amanda Tripp pelas tranças, o efeito foi feito com um arnês e fios presos nas pontas dos cabelos da atriz mirim. Mas a força centrífuga foi tanta que acabou machucando a Pam Ferris. Ela teve o dedo cortado e precisou de vários pontos para se recuperar. Tudo para uma boa cena de cinema, claro. É por essas e outras que Matilda continua sendo um daqueles filmes que a gente nunca esquece. Por trás da magia teve drama, dedicação e até uns machucados no set. Então se você curtiu essas curiosidades, já deixa o like, compartilha com aquele amigo que ama o filme tanto quanto você e confere o vídeo na descrição para ver como que estão os atores hoje em dia. É um vídeo bem legal, onde eu falo o que os atores fizeram depois do filme, o que eles estão fazendo agora e como que eles estão realmente. Valeu por assistir. Até o próximo vídeo, um grande abraço, obrigado, muita saúde e tchau!